Saudações a todos, eu sou o Mestre Jean e eu venho neste vídeo estar falando sobre a prática da incorporação dentro do culto de Exu e de Pombagira, que é o que nós chamamos de Quimbanda, especificamente sobre a Quimbanda praticada no nosso templo e a partir da nossa tradição. Pois então, vamos conceituar a incorporação como a prática onde a entidade vem e se apossa temporariamente do corpo da pessoa e fala por meio deste corpo, sente e pensa por meio do corpo. Não vou detalhar maiores características e teorias sobre o porquê que isso ocorre, mas vale a pena salientar que esta é uma prática ancestral, tradicional, que é registrada desde tempos imemoriais, de lá do continente africano, de diferentes lugares, e que também ocorre em diferentes partes do mundo, mas como estamos tratando aqui da Quimbanda, essa é a herança da ancestralidade e da espiritualidade do continente de África, seja da região dos Bantus, seja dos Yorubás ou de outros grupos étnicos e linguísticos da África, nós temos esta herança, assim como também ocorre a incorporação de espíritos dentro de contextos ameríndios, que é outra herança. Pois então, e o culto de Exu absorveu ambas essas heranças, tanto que o Quimbanda, que era o sacerdote congo-angolês, que veiculava a cura para aquelas comunidades, e a etimologia da Quimbanda significa cura também. Pois então, retornando à questão da incorporação, em nosso sistema ela é imprescindível para mediar todas as relações dos seres humanos, da nossa comunidade, com o mundo espiritual. Para quem se inicia e tem seu caminho destinado para o sacerdócio, é imprescindível que em nosso sistema, pelo menos, pois nem todas as quimbandas eu percebo que é necessária a prática da incorporação, apesar de que a maioria se trata de uma prática imprescindível, e assim como é a nossa, pois a pessoa em nossa religião, ela se relaciona com a espiritualidade por meio do corpo. Todas as coisas, os rituais que acontecem, a grande maioria dos rituais nós passamos os axés, os alimentos dos orixás, os banhos, entre outros, sempre no corpo. O corpo ele sempre está realizando essa mediação. As sensações ocorrem por meio do corpo e é pelo corpo, pela nossa pele, numa reflexão mais ampla, que nós se relacionamos com o mundo e com o mundo espiritual. Isso não é diferente se tratando dessa prática que media diretamente com o mundo espiritual, é por meio do corpo, e o corpo da pessoa deve ser preparado, e a incorporação é uma dessas práticas que prepara o corpo da pessoa que está iniciando. Esta é uma das características. Claro que outras práticas, como as oferendas, os cruzamentos, enfim, os banhos que foram relatados, entre outros, vão preparando o corpo da pessoa também para atingir o sacerdócio, e vagarosamente. Mas a incorporação, desde quando ela começa a acontecer a primeira vez, antes e depois da incorporação. Antes da pessoa incorporar, o corpo dela está normal, e quando começa as primeiras incorporações, principalmente, ela começa a sentir tremores no corpo, formigamentos. Isso tudo são vórtices que estão abrindo no corpo da pessoa para dar passagem ao mundo espiritual. E é imprescindível que tenha a supervisão de um pai ou mãe de santo, incorporados também com seus Exus e Pombagiras
para estar orientando a pessoa de modo seguro, e também não a incorporação de modo isolado, mas sempre associada a um conjunto de diversas outras práticas que possibilitam essa segurança e esse desenvolvimento, que pode levar até mesmo muitos anos para que a pessoa possa ter segurança na incorporação e firmeza, e realmente estar dando aquela passagem para a entidade estar falando aquilo que deve falar e que é pertinente falar dentro de um ritual. Eu incorporei a primeira vez em meados de 2013 e hoje eu sinto que eu estou seguro e firme nas incorporações, e foi apenas após ter segurança e firmeza, uma segurança e uma firmeza mínima, que eu realizei a iniciação máxima dentro do nosso culto, que é a iniciação máxima para poder abrir uma casa, que é o assentamento do meu Exu, preparando o meu corpo também com a menga, com o sangue do cabrito que foi passado no meu corpo, entre outros elementos também que refletem a segurança de um desenvolvimento anterior. Os elos com o mundo espiritual devem ser fortalecidos a partir da incorporação. O corpo da pessoa deve se tornar esse vórtice, a própria encruzilhada que media os mundos, e vai se fortalecendo no processo com um conjunto de práticas. Vale pontuar também que, trazendo a presença das entidades no seu corpo, e quando elas estão seguras, você pode transmitir também essa presença para além de você, para o ambiente, para aquelas pessoas que vêm recorrer aos serviços e aos atendimentos do feiticeiro quimbandeiro. Outro ponto que é importante na questão da incorporação, que ela é o oráculo principal dentro do culto quimbandeiro. Existem outros oráculos que foram desenvolvidos por sacerdotes, concílio das entidades, inclusive entidades incorporadas, mas isso varia para cada corrente. Mas o oráculo tradicional se trata da incorporação, que é um oráculo onde a entidade responde pelo corpo da pessoa e não por meio de outro instrumento, sejam os búzios, sejam os ossos ou qualquer outro conjunto que a pessoa manipule para estar falando e interpretando o desejo das entidades. Pela incorporação, a entidade fala diretamente. Outro dia eu vi um tiozão aí, metido a quimbandeiro, que estava falando que fulano não tem oráculo e por isso incorpora. Mas a incorporação é o próprio oráculo, e é muito estranho ouvir isso falando de alguém que não incorpora. Eu não tenho nada contra quem fala que não é necessária a incorporação, e não se trata de uma necessidade dentro do seu contexto, do seu culto, apesar de que em nosso contexto ela é imprescindível para chegar e realizar a iniciação, a iniciação sacerdotal. Nós não chegamos já iniciando uma pessoa sem antes acompanhar o processo de desenvolvimento dela. A pessoa tem que ter firmeza, segurança, e também a incorporação dela deve transmitir forças, e ela deve conseguir também descarregar as forças nocivas de outras pessoas, enfim, realizar um trabalho mediúnico dentro de uma sessão espiritual que seja verdadeiramente a presença das entidades.
Enfim, eram essas as questões que eu gostaria de estar tratando. Em um próximo vídeo eu gostaria de estar falando sobre o assentamento das entidades e a iniciação sacerdotal e como funciona, mas para entender é necessário ter passado esta pré-iniciação, que se trata da incorporação, do desenvolvimento mediúnico dentro do nosso sistema de Quimbanda Nagô. Muito axé a todos, que o Senhor Capa Preta venha dar muita sabedoria, muita abertura de caminhos e axé a todos. Laroyeshu, Mojubá.